Olá, bem-vinda à Maratona da Esposa Diamante. Essa é a nossa aula número 1 e eu fico muito feliz de tê-las vocês aqui comigo. Eu sou a Fernanda Paciência, para quem não me conhece, e aí eu vou contar só um pouquinho da minha história para você entender, o que eu vim fazer aqui, como eu parei aqui. Eu sou a Fernanda, sou casada há 11 anos com o Joni e juntos nós temos 13 anos. E nem sempre foram flores, hoje você acompanha ali meu perfil, você vê bastante coisa da nossa vida, mas nem sempre foi assim. Então foram aí uns 7, 8 anos de casamento em crise, com problemas, com todas as questões que eu vou trazer aqui na aula 1. Hoje nós vamos falar na aula 1 de amor ou migalha. Então muita coisa que eu vou trazer aqui são coisas que eu vivi. E por eu ter passado por tantas dificuldades, as pessoas vinham me procurar. No início, as mulheres iam me procurar para dizer assim: Fernanda, como você aguenta e não surta? Como você não bota para quebrar? Como você não perde a paciência? Como que você aguenta todas essas coisas? Então, os primeiros aconselhamentos que eu fiz, por assim dizer, foram mais intuitivos e mais nessa questão de como que eu não surtava, de como que eu passava pelas dificuldades que eu passava sem enlouquecer, sem pirar, né, chutar o balde. Mesmo porque se a gente chutar o balde, a gente que vai ter que ir lá recolher, né? Então esses foram os meus primeiros aconselhamentos. E depois eu comecei a estudar. Eu sou administradora por formação, tenho pós-graduação em administração e engenharia da qualidade, tenho mestrado, e aí eu fui estudar pessoas, porque desde do meu ambiente corporativo, desde que eu trabalho, eu sempre trabalhei muito com pessoas, trabalhei muitos anos em RH e hoje eu ainda faço alguma consultoria. Então nós percebemos que o comportamento das pessoas determinam se ela vai ter sucesso pessoal e profissional. E aí eu fui estudar coaching, eu fui estudar inteligência emocional, eu fui estudar relacionamentos e hoje basicamente o que eu faço de atualização profissional é na parte de desenvolvimento humano, de inteligência emocional. E aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a aplicar técnicas e estratégias no meu casamento. Porque uma coisa é você fazer intuitivamente, outra coisa é você fazer com estratégia, é você saber o que você está fazendo. Então, são dois mundos diferentes. Então, eu sou uma pessoa calma e eu sou uma pessoa paciente, então eu lido bem com meu marido, que é um pouco mais rude. Só que o casamento não foi feito para você empurrar com a barriga e você lidar bem com o seu marido que é mais rude. Foi feito para resolver. Porque quando nós resolvemos, nós somos felizes. Então, eu comecei a aplicar essas técnicas que eu aprendi, técnicas que eu aplicava muitas vezes para resolver conflitos de liderança dentro da empresa, que eu usava em técnicas de recrutamento e seleção. E eu falei, por que eu não posso aplicar isso aqui? Por que eu não posso aplicar isso aqui? E eu comecei a construir uma estratégia de inteligência emocional, de perfil comportamental voltado para relacionamentos. E é por isso que eu aconselho hoje, que eu tô contando aqui, já tem mais de 5 anos, então são 5 anos aconselhando casais e aplicando essas técnicas que são estruturadas e estratégicas. Então, se você me acompanha lá no perfil, eu dou muita dica ali, eu coloco muito conteúdo ali, mas a gente tem que ter a percepção de que eu não posso usar coisas soltas. Se eu uso coisas soltas, eu vou ter resultados soltos. Para eu ter um resultado consistente, eu preciso utilizar a estratégia inteira. Então, é isso que eu venho aplicando, é isso que eu aplico no meu casamento, é isso que eu aplico no casamento das pessoas, dos meus mentorados. Geralmente são mulheres que me procuram, porque esses dias até perguntaram lá no perfil, mas tinha que ter para marido. Super concordo, tinha que ter para marido, mas quem busca primeiro é a mulher. E aí eu posso te garantir que se você, mulher, está aqui, você, mulher, aplicar essas estratégias, essas mudanças que você vai ver que muitas das mudanças começam em você, o seu marido vai mudar, tá? Então, comece por você, não fique se preocupando agora aqui, porque essa coisa de ficar se preocupando é coisa de vítima, que fica assim, ele tem que mudar, ele tem que fazer, ele tem que procurar. Não, começa você, porque primeiro a gente não conserta um relacionamento sem se consertar antes, sem eu me consertar antes. Então eu preciso alinhar quem eu sou, quem é a esposa, quem é a Fernanda, quem é a Maria, quem é
a Joana, quem sou eu? E aí no momento que eu alinho quem sou eu, que eu tenho os meus objetivos, que eu tenho os meus valores, eu me valorizo em primeiro lugar, porque não adianta você falar assim, meu marido não me valoriza, ele não gosta de sair comigo, ele não me elogia. E aí eu te pergunto, você se valoriza? Você se elogia? Você gosta da sua companhia? Ora, por que que ele tem que gostar? Então, a gente vai fazer primeiro um trabalho, todo o trabalho da nossa mentoria, todo o trabalho que a gente faz aqui, primeiro é com a mulher. E aí, quando ela tá fortalecida o suficiente, a gente começa a trabalhar no relacionamento, tá bom? Então, esse é o porquê. E por que que eu faço isso, né? Por que que eu me dedico hoje a estudar, a recuperar casais? Afinal de contas, o meu casamento vai bem, obrigada. Por quê? Porque eu sofri muito. Então, foram 8 anos aí de... Foi punk mesmo, de crise, era briga por ciúme, briga por trabalho, briga por divisão das tarefas da casa, briga pela educação das crianças, briga, tudo era motivo de briga. Um churrasco no final de semana com a família era motivo de briga. Então, tudo era motivo de briga. Então, foram assim 8 anos, assim, né? Forte, foi pegado. E por que que eu decidi trabalhar com mulheres? Como eu falei, né? Muitas mulheres vinham me procurar primeiro para falar assim, Fernanda, como você aguenta? Primeiro, essa era a primeira pergunta que me faziam. Como você aguenta? Por que que você aguenta? E depois foi assim, nossa, o que que você fez? O seu marido mudou da água pro vinho? Nossa, que mágica! Só que não foi ele que mudou da água pro vinho primeiro. Eu mudei da água pro vinho primeiro. E é isso que eu quero te entregar aqui, essa mudança que eu fiz aqui. E é por isso que eu faço isso, porque eu acho que toda mulher merece ser feliz no casamento. Então eu quero dizer algumas coisas aqui pra você que é mentira. Briga de casal não é normal. Não é normal. Ah, eu recebo muitos relatos assim. Ah, eu sou casada há 13 anos e nós temos aquelas brigas que são normais de casal, mas agora aconteceu isso. Não tem briga normal de casal. Não tem, né? Então, essa é a primeira coisa que nós temos que tirar, riscar ali das nossas crenças. Nós vamos conversar aqui essa semana e vocês vão descobrindo muitas crenças. E, aliás, papel e caneta, se você não pegou ainda, dá uma pause, pega e anota. Vai vindo na sua cabeça, anota. Então, a primeira coisa que nós temos que nos livrar é... e aquelas brigas normais de casal. Não existe briga normal de casal. Não existe. Então, quando fala assim, Fernanda, eu recebo muito, né? Eu já tô pensando em me separar, não tem mais jeito, eu já fiz tudo. Ele falou que vai sair de casa. Quando chega nesse ponto de ou o marido falar assim, olha, eu vou sair de casa, ou da esposa falar assim, olha, eu não aguento mais, eu já fiz tudo, eu não aguento mais... não aconteceu naquela semana, não aconteceu naquele mês, não foi porque ele ficou muito tempo no celular, não foi porque ele chegou tarde do serviço, não foi, sabe? Isso foram coisas que foram acumulando. Sabe a gota d'água no copo? Não é a gota d'água que transborda o copo, é tudo aquilo que a gente não vê antes. Então aquela briga que você acha normal, tá enchendo o copo. Aí você tem questões não resolvidas, vai enchendo o copo. Aí alguém falou assim pra você, olha, mulher tem que ceder, você tem que ser paciente, você tem que ficar quieta, tem que fingir que não viu. E aí aquilo vai enchendo o copo, vai enchendo o copo. E aí quando vocês veem, tem uma briga que às vezes nem é tão importante, nem é tão relevante e culmina nessa frase, olha, eu vou sair de casa, olha, pra mim não dá mais. E talvez você agora esteja nessa situação aí, talvez agora você esteja assistindo a maratona e falando assim, esse é o meu último fôlego, é isso que eu vou fazer porque pra mim não dá mais. Ou você tá assistindo com aquela frase, seu marido já falou, olha, eu vou sair de casa, vou procurar uma casa, vou alugar uma casa, enfim, sei lá, qual é a realidade de vocês. E aí você chegou aqui nesse ponto agora, então eu quero te dizer que você não chegou nessa situação na semana passada. Você não chegou nessa situação no mês passado. Você não chegou nessa situação por conta da quarentena, por conta da pandemia. Pode ser que a pandemia acentuou, acelerou o processo? Pode, porque muitos casais se redescobriram agora. Porque muitos casais não sabiam com quem era casar e de repente ter que ficar trancado dentro de casa 4 meses, 5 meses, alguns ainda estão, né, reclusos, enfim, mas assim, 3 meses eu tenho certeza que todo mundo ficou.
Então, e muitos casais não se conheciam, não conheciam a família, já não tinha mais aquele hábito. Então, a pandemia, ela acelerou um processo que já vinha. Então, não foi por causa da pandemia, não foi por causa da semana passada, não foi por causa daquele telefonema específico, né? As coisas vieram sendo construídas e a gente foi relevando, e de tanto relevar, chegou nesse ponto que nós chegamos agora. Então, o que eu quero falar hoje? Então, por isso que eu faço isso, por isso que eu me dedico a mulheres, porque eu acho que você tem que ser feliz no casamento, sim. Casamento é sinônimo de felicidade, casamento foi feito para ser feliz. A gente não casa para ter filhos, a gente não casa para constituir família, tudo isso é resultado, mas nós temos que ser felizes. E aí, existe um resultado, às vezes você tá aí e não tá indo bem na sua vida profissional. Ah, você tá insegura de empreender, você tá insegura de ser promovida, tantas outras coisas. Sabe de onde vem isso? Do seu relacionamento que não tá bom. Porque quando o relacionamento não está bom, nós levamos isso para todas as áreas das nossas vidas. Perceba ao seu redor um casamento que não tá bom, como a mãe é muito mais irritada com os filhos, como o pai é muito mais irritado com os filhos, então isso acaba interferindo até no relacionamento com os filhos. Então é por isso que eu faço isso, é por isso que eu resolvi trabalhar com mulheres e com casais. Por quê? Quando a gente trabalha um casal, a gente não tá trabalhando duas pessoas, a gente tá trabalhando uma família. É uma família, e a família é a base da sociedade. Hoje, se nós temos uma sociedade com valores muito duvidosos, se nós temos crescendo criminalidade e tantas perversidades que nós vemos nos telejornais, falta o quê? Falta família. Então, esse é o meu porquê, esse é o meu motivo, e é por isso que eu tô aqui. Então, o que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero falar com vocês hoje de amor e de migalha. Então, quando eu vou falar primeiro da migalha, né? O que é uma migalha? É quando você aceita qualquer coisa. E aí eu quero te dizer uma coisa: o outro só nos dá o que eu aceito receber. Então, meu marido só me dá migalha. Sabe por que seu marido te dá migalha? Porque você aceita receber migalha. Porque se você não aceitar receber migalha, ele não vai te dar migalha. Então, o outro só dá o que eu aceito receber. E você percebe como entra num ciclo. Minha autoestima é tão baixa, eu me vejo tão sem valor que qualquer coisa que meu marido faça, eu acho que é legal. Então, deixa eu dar alguns exemplos. Ah, chega no meu aniversário, meu marido não compra nada porque fala que não deu, pega um presente ali, qualquer coisa, ou esqueceu, corre no mercado, traz aquele vasinho de violeta que tem no Extra e fala que aquilo ali é presente. Aí você fala assim: nossa, ele me deu flores. Você tá fantasiando que aquilo é incrível, e aquilo não é incrível. E eu não tô falando do valor do presente, eu tô falando da consideração. Então, às vezes, você fala assim: ai, meu marido, ele não deixa faltar nada em casa. Isso é prova de amor? Pelo amor de Deus, onde nós estamos? No século XIX? Ele não deixar faltar nada em casa não faz dele um bom marido, né? E aí você fala assim: ah, mas meu marido não sai comigo. Então você tá aceitando receber pouco. Você está aceitando receber pouco. É por isso que ele está te entregando pouco. O amor é você saber que mesmo que ela não seja boa de datas e ela esqueceu o seu aniversário, ela vai fazer o melhor para te entregar. O amor é mesmo que ele não goste de comemorar aniversário, como é o caso do meu marido. Meu marido, ele sempre fala assim: Natal, aniversário, Dia dos Namorados é uma data como outra qualquer. E aí no início, quando ele falava isso, me doía no fundo da alma. Nosso primeiro Dia dos Namorados juntos, nós não tínhamos nem casado ainda, não tínhamos nem casado. E ele falou assim: ah, mas Dia dos Namorados é só um dia. Eu falei: meu Deus, o que esse homem, né? No Dia dos Namorados, a gente tá no primeiro dia dos namorados juntos. E eu chorei um monte porque ele não comprou presente. Eu encomendei um presente pra ele, sabe? Encomendei via internet, que naquela época, né? Tô falando de 13 anos atrás. E hoje eu entendo, por isso que é importante nós entendermos o ser humano. Hoje eu entendo que pra ele isso realmente não é importante. Realmente,
para ele não é importante. E aí foram 8 anos de frustração. 8 anos que chegava o dia dos namorados. E olha que nós fazemos aniversário de casamento um dia depois do dia dos namorados, no dia 13 de junho. E aí eu falava, eu já criava a expectativa. Não, é dia dos namorados, ele vai fazer uma surpresa, depois é aniversário de casamento. Só que toda essa expectativa tava na minha cabeça. E expectativa gera frustração. E aí eu chorava porque ele não fazia nada, porque ele não dava um presente, não fazia uma surpresa, não, sei lá, não contratava um carro de som, não jogava pétalas de flores aqui em casa, né? E isso me frustrava muito, até eu aprender qual que é a linguagem do amor dele, como que ele ama. Ele ama diferente de mim, e tudo bem, isso não significa que ele ame pouco, significa que ele ama diferente, então nós temos que entender o que é linguagem de amor e o que é migalha, né? Então, por isso que nós temos que conhecer o outro para saber o que é linguagem de amor. Então, tem algumas pessoas que têm a linguagem do amor, que é dar presente. Outras pessoas têm a linguagem do amor, que é fazer um carinho. Outras pessoas têm uma linguagem do amor que é falada, toda hora tá falando. E tem pessoas que não. Só que aí, o que difere isso da migalha? A migalha é quando é feito de qualquer jeito. Quando, sabe, chega ali, é seu aniversário e entrega qualquer coisa, ou te trata como qualquer coisa. Ou ele vai na padaria e busca o pão. E aí você fala, ai, meu marido trouxe café na cama. Você tá fantasiando. Você tá pintando de cor-de-rosa uma coisa que não existe. E você vai vivendo dessas migalhinhas, dessa... Ai, meu marido não fala que me ama. E aí você liga pra ele e fala, ai, fala que me ama. Aí ele fala, ai, eu te amo. Porque ele tem que falar, porque você tá perguntando. Então nós não temos que aceitar migalhas. Só que não é que nós não temos que aceitar migalhas do marido. Nós não temos que aceitar migalhas, ponto. Nós não temos que aceitar migalha. Você aí não tem que aceitar migalha. Qual é o seu valor? O que te fez interessante? O que te fez admirável? O que seu marido admirava em você quando vocês começaram a namorar? Porque antes do amor vem a admiração. Então, eu amo o que eu admiro. Se eu não admiro, eu deixo de amar. Então, quais eram as características que faziam o seu marido te amar e você se perdeu com o tempo? Porque sabe o que nós mulheres fazemos? O homem casa com a expectativa de que a gente não mude e nós mudamos. E nós mulheres casamos com a expectativa de que o homem mude e ele não muda. Então já começa errado por aí. Então a gente já sabe que o marido gosta de tomar uma cerveja e jogar futebol no final de semana. Aí qual é a nossa expectativa de que vai casar e ele vai parar de jogar videogame ou jogar futebol e beber a cerveja dele no final de semana. E a gente começa a brigar por uma coisa que a gente já sabia que existia. Então nós temos que saber o que esperar, qual é a expectativa que eu vou ter em relação a ele. E nós, mulheres, o que nós fazemos? Então, de repente, o seu marido se apaixonou por você porque você era espontânea, porque você tinha um humor fácil, você dava risada, era uma boa companhia. E aí você casou, começou a ficar insegura. Quando a gente começa a ficar inseguro, o que a gente fica? Controladora. E quando a gente fica controladora, a gente tá sempre achando que o mundo está nos devendo algo. E aí você fala assim, ai, mas eu já perdoei meu marido de tantas, ele me deve isso. Então você fica amargurada. Então, o que seu marido admirava em você mesma? Ah, porque você era espontânea, porque você tinha bom humor, porque você era uma boa companhia. Você se tornou agora uma pessoa amargurada, controladora, e vive de mau humor, vive emburrada, vive... Ele tá te admirando? E aí eu quero que você olhe pra você, não por ele, não que você vai mudar por ele. Por que você mudou tanto? Por que você perdeu a sua essência? Por que você perdeu o seu bom humor? Por que você perdeu a sua vitalidade? Por quê? Né? Então, olhe pra dentro de você e fala, por quê? Por que você foi mudando tanto? E às vezes a gente vai mudando tanto na expectativa de agradá-lo. E isso aconteceu comigo. Por muitas vezes eu mudei tanto que eu já não sabia mais se eu gostava... Eu tô tentando... tô tentando lembrar, mas meu marido gosta de uma comida aqui, ele gosta de costela. E aí eu comecei a fazer tanta costela porque ele gostava, e aí a minha família, nossa, Fernanda, você gosta de costela, né? Eu falo, gosto.
E aí, de repente, um dia eu me peguei pensando assim, será que eu gosto? Ou me acostumei a gostar porque ele gosta? E você tem que se fazer essa pergunta, será que você faz as coisas que você gosta? Ou você se moldou tanto no que ele é e você só faz o que ele gosta, só faz o programa que ele gosta, só vai no restaurante que ele gosta, só sai para onde ele gosta e esqueceu de quem é você? Então, essa primeira aula, o objetivo dessa primeira aula é você se resgatar. O que você gosta? O que é importante para você? Quem era você antes do seu casamento? Quais eram os adjetivos que você tinha antes do seu casamento? Você era espontânea? Você era bem-humorada? Você era interessada em algum estudo específico? O que você era antes de se casar que você se perdeu no caminho? Talvez você esteja na hora de resgatar essa sua essência. Porque quando você se resgata, resgata o que é a sua essência, o que é importante para você e você começa a se ocupar com objetivos da sua vida, você automaticamente vai se tornar uma pessoa mais interessante. E aí muitas das coisas que você vem reclamando do seu casamento vão começar a fazer sentido e vão começar a entrar no lugar, porque você vai começar a compreender o quanto você se abandonou por conta desse relacionamento. E aí, volta na migalha e no amor. Você vai voltar a ser admirada, porque nós amamos o que admiramos. E porque muitas de nós mulheres começamos a falar mal do nosso marido e a gente deixa de admirar? Porque a gente começa a ver só os defeitos dele. E aí a gente faz aquela reunião de amigas para falar mal. E aí eu também é comum receber assim, ai, Fernanda, eu já não amo mais meu marido. Eu já não amo mais como antes, eu acho até que já não dá mais. Por quê? Porque ela fala tão mal do marido, tão mal, ela só vê os defeitos que ela já perdeu a admiração por ele. Você pode estar perdendo a admiração pelo seu marido. E se você perder a admiração, perder o respeito, não tem amor que se sustente em cima disso, tá bom? Então, esse é o objetivo dessa primeira aula. Eu quero deixar aí para você como lição de casa. Anote aí quais são os seus valores, quais são as coisas que você acredita e se compare com a pessoa que você era antes de se casar. Quem você era antes de se casar? O que você fazia? O que te dava energia de vida antes de você se casar, que você não faz mais hoje e que você tá vendo aí que é a hora de começar a recuperar, tá? Então, faça esse exercício. Eu tô olhando aqui para ver se eu tenho esquecido de falar alguma coisa. E aí eu quero deixar para vocês duas coisas. Amanhã, na terça-feira, nós temos live Tirar Dúvida lá no meu perfil do Instagram. Então, as perguntas que vocês vão me mandando e lá na hora, ao vivo, vocês podem fazer também. Então, a gente vai responder essas perguntas lá na live ao vivo do Instagram. E na quarta-feira vai ser liberado a aula 2 da maratona. Então eu espero que você assista até o fim, porque eu postei lá esses dias no meu feed. Dá uma corridinha lá que tem bastante coisa no meu feed, perguntando o que você já fez pelo seu casamento. Então a gente fala assim, eu já fiz tudo. Só que a gente faz tudo errado, a gente pega dica de internet. Quando a gente vai pesquisar autoestima para mulher, qual é a primeira dica que vem? Separa, o que você está fazendo com esse homem? Esse é o grande diferencial desse curso. Eu jamais vou dar um conselho aqui de você falar assim, separa, larga dele. Não, porque se você tá aí ainda, é porque você quer, você ama esse homem. Se ele tá aí ainda, é porque ele te ama. Vocês podem estar com muitas diferenças, podem ter brigado muito, podem estar com muitas arestas para se acertar, mas vão se acertar. E vocês vão voltar para me contar e falar assim, não, Fernanda, eu acertei e nós estamos vivendo muito bem agora, como nunca vivemos. Então, às vezes é necessário realmente passar por uma grande dificuldade para que o casal sente e resolve e zere o jogo. E zerar o jogo não é esquecer, né? Porque ninguém tem amnésia aqui. Zerar o jogo é falar assim, não, então tudo bem, tudo aquilo ali ficou para trás, foi aprendizado e agora é daqui para frente. Tá bom? Então eu quero que vocês façam isso. Então na quarta-feira vai ser liberada a aula 2. Amanhã tem live ao vivo lá no perfil. Quero ver vocês lá. Vai ser às 8h07 a live no meu perfil, @FernandaPaciência. Quero ver vocês lá pra gente tirar essas dúvidas e aí a gente viver a plenitude realmente do casamento, tá bom? Então espero vocês na aula 2.